Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia completa em 2026 e estamos no livro de Êxodo. Amém? Você é muito bem-vindo ao canal Vida em Cristo. E se quiser fazer parte desse clube de leitura e estudo bíblico e corrente de oração, basta clicar no botão inscrever-se, compartilhar o vídeo, deixar um like e um comentário. Amém? Então vamos para a leitura de hoje. Êxodo capítulo 37. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 2,5 côvados para o comprimento dela, e 1,5 côvado a largura dela, e 1,5 côvado a altura dela. E a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro, para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado e 2 argolas sobre o seu outro lado. E fez varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E colocou as varas nas argolas nos lados da arca para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro. 2,5 côvados era o seu comprimento, e 1,5 côvado a sua largura. E fez 2 querubins de ouro, batido de uma peça ele os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim em uma extremidade deste lado, e outro querubim na outra extremidade desse lado. Do propiciatório fez ele os querubins nas suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1,5 côvado a sua altura. E a revestiu com ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. Defronte das molduras estavam as argolas, os lugares para as varas para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E de ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas tigelas e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro. De obra batida fez o candelabro, o seu eixo e as suas hastes, as suas tigelas, os seus botões e as suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíam de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas a modo de amêndoas em uma haste, 1 botão e uma flor, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, 1 botão e uma flor, assim nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas como amêndoas, seus botões e suas flores, e 1 botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e 1 botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e 1 botão debaixo de 2 hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saíam dele. Seus botões e suas hastes eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele,
seus espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fez, com todos os seus utensílios, e fez o altar de incenso de madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e 2 côvados era a sua altura. Os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu com ouro puro, o seu topo e seus lados ao redor e os seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor, e fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem os lugares das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo da unção e o incenso puro de especiarias aromáticas, conforme a obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado e a sua altura era de 3 côvados. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias e os ganchos de carne e os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo da sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as varas. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu de bronze. E pôs as varas nas argolas, nos 2 lados do altar, para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas. E fez uma pia de bronze, e sua base de bronze, 2 espelhos das mulheres reunidas, que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio do lado do sul, em direção ao sul. As cortinas para o pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e as suas bases de bronze 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados, e eram 10 as suas colunas e 10 as suas bases. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. Suas colunas, 3, e suas bases, 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, haviam cortinas de 15 côvados. Suas colunas, 3, e suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases para as colunas eram de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata, e o revestimento dos seus capitéis de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cortina para a porta do pátio era bordado de azul, de púrpura, de carmesim e linho fino torcido. E 20 côvados era o comprimento.
e a altura, na largura, era de 5 côvados, correspondente às cortinas do pátio. E suas colunas eram 4, e 4 as suas bases de bronze. Seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado, conforme a ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um gravador e trabalhador esmerado, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra do lugar santo, o ouro das ofertas, foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a sua prata, que foi enumerada da congregação, foi 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 1 beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Para cada um que foi enumerado de 20 anos para cima, para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases do santuário e as bases do véu. 100 bases dos 100 talentos, 1 talento por base. E dos 1.775 ciclos, ele fez colchetes para as colunas, e revestiu os seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E foi isso que ele fez, as bases para a porta do tabernáculo da congregação, e o altar de bronze e a grade de bronze para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe sua vida.